Hoje vamos falar sobre os diferentes métodos de jardim vertical disponíveis no Brasil hoje, os mais conhecidos, os mais usuais, e vamos fazer uma abordagem sobre cada um desses tipos de jardins verticais, analisando os prós e os contras de cada método. Como falei na aula passada, os jardins verticais tiveram sua ascensão por volta dos anos 2000, onde os diferentes métodos de construção, de implantação e manejo proporcionaram um aumento no consumo dos jardins verticais, e com isso nós acabamos vendo um cenário no paisagismo de acréscimo, de aumento da introdução do uso dos jardins verticais no paisagismo de forma geral, não só no âmbito residencial e corporativo, mas também no âmbito do urbano. Hoje no Brasil, existem pelo menos uns 4 ou 5 métodos que são os mais populares. Você, quando abre essas revistas e postagens do Instagram e vê aqueles jardinzão bonito e tal, provavelmente ele vai ser um desses que vamos apontar aqui na aula de hoje, tá bom? Primeiro método. Este provavelmente é o método mais conhecido ou um dos dois mais conhecidos do país hoje. É o método de blocos de cerâmica que tem como difusor dessa forma de montar jardim vertical a empresa Green Wall. Esses blocos são caracterizados por peças de cerâmica, conforme essa que você está vendo aqui na imagem, e essa peça de cerâmica, ela tem um design, tem um formato que proporciona o encaixe da planta diretamente dentro do recipiente, dando muitas vezes o jardim vertical instantâneo. Este é um método que eu conheci. Provavelmente esse foi o primeiro método que eu conheci, não pessoalmente, mas eu o via sempre nas revistas especializadas em jardinagem, ali pelo final dos anos 10, ali por volta de 2007, 8, 9, 10, né? E esse método, ele foi o que me inspirou a iniciar minhas atividades com o jardim vertical. Vou apontar aqui nessa imagem a construção do meu primeiro jardim vertical. Esse jardim vertical, eu acho que já devo ter falado em outras aulas, foi um dos maiores desafios da minha vida profissional, pois até então eu não sabia nem para onde ia com o jardim vertical. Eu só sabia que era um punhado de planta trepada, tal. E como era muito difícil ter acesso a estas peças, você imagina que ali por volta de 2011, 12, cada peça dessa de cerâmica, para chegar aqui no estado, ficava em torno de 8 a 10 reais com frete. Para você fazer 1 metro linear, você precisava de, se não me engano, é 20 centímetros, é 20 a 25, de 4 a 5 peças por metro linear. Já dando aí, por metro linear, uma estimativa, na época, não estou nem contando ainda valores atualizados, por metro linear, ela vai ser. Olha, são mais ou menos 16 peças por metro linear. Se a gente considerar que são 16 peças, 4 por 4 por metro linear, vai dar umas 16 peças a 10 reais. Na época, só de peça de cerâmica era 160 reais, só de custo. Ainda tem a argamassa, tem a impermeabilização, tal, tal, tal. E aí, com isso, eu, curioso, sou um baita de um curioso, eu até já falei aqui que um dos meus apelidos, uma das alcunhas que me deram aqui na minha vida profissional de paisagista, foi professor Pardal, porque eu sou meio metido a inventor, né? E aí, eu, na minha curiosidade, querendo fazer jardim vertical, experimentar primeiro para mim, para depois eu experimentar com os meus clientes, saí de olaria em olaria,
Olaria é uma fábrica de peças de cerâmica, tijolo, telha, entende? E aí, numa dessas olarias, eu descobri uma peça. Essa peça eu vou estar até apontando aqui, ó. É uma peça cúbica. E esse cubo é utilizado como caixaria para alvenaria. Ou seja, ao invés de utilizar madeira, como comumente é utilizado para fazer essa caixaria, para fazer vigas e até mesmo, às vezes, pilares, foi utilizado essas peças de cerâmica, né? E aí, eu, naquela curiosidade, peguei, olhei a peça, eu disse, rapaz, se fizer um cortezinho aqui, assim, e serrar, pam, 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 uai, essa peça dá um J. E esse J dá para você encaixar a planta do mesmo jeitinho do Green Wall. Olha que da hora. E assim fizemos o nosso primeiro jardim vertical em 2012. 2011 ou 12, foi 12, foi em 12. Em 11 a gente projetou e planejou, em 2012 foi implantado. Eu vou tentar localizar, não sei se eu vou achar a imagem de um jardim vertical desses que a gente fez. Um jardim gigante, foi o primeiro jardim grandão que eu fiz. Um jardim vertical de 44 metros quadrados. 44 metros quadrados é um jardim grande que foi para um condomínio. E eu fiz através desse método. Só que, diferente de como ele é implantado através do método Green Wall, nós fizemos uma adaptação diferente. Nós fizemos a fixação dessas peças. No primeiro jardim vertical, a gente fixou peça por peça, cada uma com 2 parafusos. Nossa, você imagina a furadeira, a canseira que deu para fazer esse trem. Fora o corte da peça. A peça, ela já vinha com, tipo, como se fosse uns vincos, sabe? Você pegava só um martelinho de borracha e fazia pá, pá, e quebrava do formatinho já. Só que às vezes tinha, às vezes não tinha, e acabamos optando por fazer nessa estratégia que eu te falei. A gente mandava dobrar chapas de ferro galvanizado e esse ferro ele era fixado e era muito menos parafuso do que as peças uma por uma, entende? Então a gente fixava as barras na parede, que nem aqui na imagem, a gente fixava as peças. Depois de fixar as peças de ferro, a gente vinha e fazia o encaixe. Tipo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui na mão. A gente vinha, era assim o J, né? Aí você vinha e encaixava na parede e ficava apoiado. Eu vou tentar, nas imagens, fazer um esqueminha. Se alguém algum dia quiser arriscar, pode arriscar, eu não me importo. Está entregue de bandeja para você que quer fazer desse jeito. E foi um sucesso. Para mim foi bom, né? Porque a gente aprendeu a dinâmica de algumas espécies vegetais, entendeu melhor como é que funciona a questão da drenagem, o comportamento no longo prazo. Outra coisa fundamental que a gente aprendeu nesse jardim vertical grandão que eu estou falando, de 22 por 2, foi que o fundo laranja ele é horroroso. Ele se destaca em meio às plantas, porque se você parar para pensar, o vermelho é a cor oposta ao verde. Então, você tinha o jardim vertical, a vegetação, só que a estrutura chamava muito mais atenção do que as plantas, o que prejudicava o resultado, o objetivo do jardim vertical, que é dar ênfase, que é dar destaque à vegetação, aquela massa de plantas. Ficou bom? Ficou. Só que trazia severas limitações à implantação do nosso esquema de jardim vertical. Uma dessas limitações, como eu já citei anteriormente, é a limitação da escolha de espécies. Se você coloca uma espécie um pouco maior, um pouco mais volumosa, ela automaticamente já encobre a fileira de baixo.
Então não adianta botar a planta embaixo, ela vai ser sobreposta à vegetação de cima. Então você tinha todas essas nuances que tinha que lidar, entende? Por isso que a gente acabou decidindo não utilizar mais este método. Tudo bem? Segundo método. E agora vamos falar sobre o segundo método, o método de tecido e bags. Bags, no inglês, bolsa. É uma espécie de bolsa de canguru que nós podemos fazer uma analogia nesse sistema de jardim vertical. Esse foi o primeiro jardim vertical que eu vi ao vivo e a cores em Olambra, no Festival de Flores que tem lá. E eu fiquei encantado. Eu vi um jardim vertical pronto, tinha Maranta Purastar, jiboia, tinha samambaia, filodendro e outras espécies. Qual é a característica principal desse modelo? É um modelo de relativamente fácil implantação, porque você precisa apenas impermeabilizar a parede e vir desenrolando esta manta no local onde vai ser o jardim vertical. Sua implantação ela é até mais rápida do que o nosso método. Se você já tiver a prática, né, você vai fazer até mais rápido. Outra vantagem também que eu observei nesse modelo é que, naturalmente, eu tinha uma cor neutra. E essa cor neutra auxilia muito a disfarçar, sabe, os vazios? Porque todo jardim vertical ele vai ter um vazio. Não existe um jardim vertical 100% fechado. Não, não existe. O que existe é você, dentro da técnica, conseguir disfarçar esse fundo. Eu cheguei até a utilizar pintura verde para fazer esse disfarce, mas ficava um negócio muito artificial, meio fake, então eu acabei não gostando. Tanto foi que depois nós adotamos o preto. Chegamos, inclusive, a adotar o cinza como cor de fundo, só que o preto sempre trouxe resultados melhores. Ainda falando de Olambra, quando eu estava lá com o vendedor, com o representante, uma das coisas que me ocorreu de perguntar foi: e a irrigação? Como é que é feita a irrigação nisso? Tem que molhar, né? Porque se não molhar, corre o sério risco de morrer as plantas. Pensei. E o vendedor ficou meio assim, sabe? O representante, tem que molhar, tem que ter um sistema de irrigação, mas o sistema de irrigação você tem que ver com outra empresa, você tem que ajustar, tem que adaptar. E aquilo ali não me soou legal, aquilo ali não me pareceu muito seguro. Tanto é que eu nunca adotei, já manejei esse modelo, conforme eu já apresentei, e vou apresentar novamente esse caso, e eu vou dizer que é um método mais difícil de manejo. Eu vou te explicar o porquê. Como é um tecido, e esse tecido, com a sua microporosidade, proporciona às plantas a oportunidade de enraizar na própria estrutura, porque a estrutura é a própria manta. E a planta está ali, vai crescendo, se desenvolvendo e vai enraizando. E algumas plantas têm uma capacidade maior de domínio, né, na competição, porque as plantas elas competem. E algumas plantas têm maior capacidade de domínio sobre outras nessa competição. E acontecia muito de piscou o olho, a planta tomava de conta do jardim vertical. Então me pareceu um meio muito complexo de lidar. Tanto é que um cliente, determinada vez, pegou e disse: Túlio, pelo amor de Deus, dá um jeito nesse meu jardim vertical, porque ele tá lindo, ele tá bonito. Só que ele tá homogêneo. Isso não tá me parecendo um jardim vertical, isso aí é uma parede verde. Teria sido mais prático para mim se eu tivesse plantado aquela trepadeira, a unha de gato, sabe? Isso teria fechado praticamente do mesmo jeito e não teria tido um custo tão alto. Como é que eu faço para resolver? Você consegue manejar melhor? E eu tive que explicar para o cliente: olha, este é um método que é mais difícil de manejar, é um método que tem a sua própria maneira, a sua própria forma de manejo.
E essa forma é limitante quanto à escolha de espécies, né? Veja, às vezes no nosso método, que a gente vai estar citando já no finalzinho da aula, no nosso método acontece isso mesmo das plantas competirem, é absolutamente natural. A planta é um ser vivo e ela vai buscar espaço para crescer, ela vai buscar a luz, ela vai buscar as melhores condições para ela. E às vezes esse crescimento proporciona a sobreposição à planta de baixo. E com isso acaba ocasionando a perda da planta de baixo, o adoecimento, né? E outra coisa que acontece também é que, como ela vai crescendo e vai enraizando, você tem uma dificuldade de pegar e às vezes, poxa, eu quero tirar esse galho daqui, essa rama, e trazê-la para cá, que está com um buraco. Quando você vai tirar, ela sai arrancando tudo. É um negócio que não é legal. Será que vale a pena pegar e colocar aquele vídeo do concorrente dele manejando? Agora vamos falar do terceiro modelo, que é um modelo que eu vi recentemente e ele se assemelha a um método que eu utilizei durante algum tempo. Foi um método que eu utilizei de forma mais restrita, por quê? Porque logo no começo ele começou a apresentar dificuldades no manejo, na implantação, eu não achei legal. Esse é o método de suportes de vasos, não é o nosso método ainda. Se você olhar aqui na imagem, esse é o método da empresa que eu não vou citar, eu não vou fazer merchan gratuito, mas eu gosto da ideia, do esqueminha deles. A planta dentro da cuia, ela é facilmente manejável. Você consegue, por exemplo, virar ela assim, angular, de forma angular, né? Qual é o problema desse método, na minha opinião? É a limitação da movimentação das plantas. Como eu sempre repito, a planta ela é um ser vivo, ela vai crescer, ela vai ocupar espaço, ela vai adoecer, você vai precisar trocar, você vai precisar repor. E você consegue tirar com facilidade? Consegue, porque eles têm um tamanho padrão de cuia. Cuia é o recipiente, é o vaso dele, né? É a cuia 21, tamanho 21, que é o tamanho comercial. Se você tiver cuia 21 na cidade que você mora, na cidade onde você vai implantar esse jardim vertical, velho, tá ótimo. Você consegue montar esse sistema, essa metodologia, sem maiores problemas. É um método que eu gosto, eu achei prático, de fácil manejo, mas não é ainda o melhor, mas ainda não é a melhor estratégia. E agora vamos falar um pouco sobre o método de vasos em estruturas verticais. Consiste no quê? É o método da vovó. Não tem quando você vai na casa da vovó e encontra aqueles vasos de cerâmica na treliça ou num palletzinho? Pronto. Esse é o sistema, o esquema, a estratégia de jardim vertical de vasos e suportes verticais. Existem várias formas de você fazer esse método. Você pode utilizar a estrutura de treliças de madeira ou de telas metálicas. E as telas metálicas tanto podem ser as telas soldadas, quanto telas de alambrado, que elas não têm solda, elas não são soldadas, mas também funcionam mais ou menos do mesmo jeito, caso você tenha alguma dificuldade de acesso à tela soldada. A tela soldada, talvez, em pequenas cidades você não consiga com tanta facilidade, mas tela de alambrado é super fácil. Qualquer cidade, qualquer lugar, você vai encontrar. Isso como uma forma alternativa à tela soldada, que é a tela que a gente recomenda e usa no nosso método. Alguns jardins verticais, através dessa metodologia, apresentaram erros de execução. Como, por exemplo, uma vez eu peguei um jardim vertical que tinha essa sistemática, que é a nossa sistemática de jardins verticais, e esses vasos que eram fixados na estrutura metálica, eles eram
fixados de forma a não poder mexer depois. Eles eram apoiados e fixados com braçadeira nylon, ou eles pegavam arame mesmo e torcia para não sair. Funcionava, só que causava essa limitação que eu tanto falo, da mobilidade das plantas. Então, por isso que a gente pegou e aperfeiçoou a nossa estratégia, o nosso método, para que seja fácil e prático de manusear. Ah, sim, ainda em tempo, vou falar mais por piedade mesmo, sabe? Mas também existe o método de blocos de concreto. Cara, esse é o método mais dor de cabeça que tem. Eu não recomendo, nunca fiz, já encontrei, já manejei. É horrível por uma série de fatores. Você não tem meios práticos de implantar irrigação. São peças muito pesadas, são peças de difícil manejo, de difícil lida. E no caso de necessidade de reposição, sabe? Sei lá, a pessoa está ali mexendo e acidentalmente quebra a peça. Você imagina ter que pegar e comprar uma outra peça dessa, às vezes não tem disponível no mercado, não é uma coisa tão fácil, entende? Então, assim, estou fazendo isso por piedade, mas eu vou falar para você que eu não curto esse método, tá? Bom, agora que você já conheceu os principais métodos de jardim vertical disponíveis no mercado e no Brasil hoje, vamos falar. Eita polêmica. Vamos falar agora dos prós e dos contras de cada um desses métodos. Começando pelo método Greenwall. O método Greenwall, ele tem um visual estético agradável. O material dela, que é de cerâmica, proporciona um maior conforto térmico das plantas e também auxilia em manter a umidade, né? Os contras são que a mão de obra especializada, você tem que ter uma mão de obra especializada para você poder implantar, porque se você não fizer uma boa impermeabilização, vai dar ruim. Infiltração, mofo, umidade, tudo isso é um sério risco que você corre através da implantação desse método. Outro problema é que você tem um acesso ligeiramente restrito a esse sistema de jardim vertical. A empresa Greenwall, se não me falha a memória, ela é de São Paulo, ali do Sudeste. Então, para distribuir lá é fácil. Agora você imagina um camarada que está lá no Amapá, tá doido para fazer um jardim vertical. Você imagina o cara pedir, ou vai chegar depois de muito tempo. Você imagina uma pessoa lá no Amapá pegar e querer fazer desse jeito. Vai dar ruim porque vai chegar com frete muito alto, ou vai levar muito tempo para chegar o material. Então, é muito restrito, principalmente as regiões sul e sudeste do país. Outro problema que identificamos é o alto custo de implantação, principalmente se você não está em grandes centros urbanos do sul e do sudeste do Brasil. Como você vai ter que pagar pelo frete, e o frete ele é balizado tanto em peso quanto em volume, essas peças de cerâmica carregam os dois em si. Tanto são ligeiramente pesadas, como também são peças que ocupam algum volume. Então você tem uma dificuldade grande de fazer isso em outros lugares do Brasil que não, no sul e no sudeste. Outro problema que eu identifiquei durante os experimentos, testes com esse modelo é a limitação de plantas a serem utilizadas nessa metodologia. Como eu sempre digo, como eu falei, a planta de cima fazendo sombra, ocupando a planta de baixo, cobrindo a planta de baixo, vai gerar uma série de problemas, como por exemplo falta de iluminação nas plantas, pode propiciar o mofo, bolor, e é um método que ele é limitado.
Por isso que nós não mantivemos a prática dessa forma de fazer jardim vertical. Outra coisa que eu não gosto nessa metodologia é que ela é uma obra molhada. Na construção civil, o ideal é que você tenha uma obra seca. É o melhor tipo de obra que tem. É uma obra que não envolve cimento, alvenaria. É uma obra mais enxuta, normalmente. É uma obra que você vai ter. A obra seca, que a gente chama, é obra com solda, parafusos, encaixes, pregos. Isso caracteriza uma obra seca. Essa não, é uma obra molhada. Você tem que fazer ela com uso de argamassa. Então, se não fizer bem feito, é canseira também. E por último, a capacidade de armazenamento de substrato dos recipientes. Como são blocos de cerâmica que tem uma alturinha de nada para você colocar o substrato, então você tem que lidar com um paradoxo. Se você molha muito com a irrigação, corre o risco de transbordar e a água sair para fora dessa canaleta que existe no método Greenwall. Se você molha pouco, você acaba comprometendo a saúde da planta. Então, eu acho que um dos maiores problemas, se não o maior problema para mim, é a baixa capacidade de retenção de água em função do pouco volume que existe em cada uma dessas canaletas, né? Então, esses são os aspectos do método de blocos de cerâmica, em especial o Green Wall. Agora vamos falar do método de bags. Vamos começar falando dos pontos a favor deste método. O primeiro que eu falei, inclusive na apresentação desse sistema, é a sua rápida instalação. É basicamente o quê? A impermeabilização da parede, da base, da estrutura em que vai o sistema de jardim vertical de mantas, de bags. Você pegou, acoplou, pronto. Você só vem, chega com as plantas e o substrato e você tem praticamente um jardim instantâneo. Outro ponto favorável é a cor dos materiais. Normalmente, essas bags, esses tecidos, eles são ou cinza ou pretos, dando um resultado visual muito melhor ao final da implantação. Agora vamos falar dos contras. Eita! É um material que normalmente tem uma vida útil muito limitada. Como é um tecido, e esse tecido está diretamente em contato com terra, com água, exposto às intempéries do tempo, sua vida útil é limitada. E quando acontece a necessidade de você ter que fazer um reparo, puxa vida, é complicado. Você vai ter que tirar um pedaço imenso do jardim vertical só para fazer o ajuste de um pequeno. Se uma bolsa pega e rasga, você vai ter que pegar e tirar uma tira bem grande do jardim vertical para poder repor, ou senão você vai ter que fazer um Frankenstein, vai ter que fazer uma costura, sei lá. Então não achei prático, isso já aconteceu com a gente antes. A gente teve que usar agulha e linha nylon para poder fazer o reparo. Não gostei, não achei legal. Outro problema gravíssimo dessa metodologia de jardim vertical é a dificuldade da manutenção. Como eu já tinha apontado, o sistema radicular ele acaba enraizando na própria estrutura, que é a manta, e na necessidade de fazer intervenções, você acaba agredindo plantas vizinhas, acaba até a própria planta que você está manejando. Por isso que eu não gosto desse manejo no sistema de bags. Outra dificuldade também é a baixa capacidade em geral, não estou falando todos. Os novos, existe hoje uma linha de produção que faz com que as bags sejam maiores. E eu achei muito legal eles terem observado essa limitação, porque você sempre tinha bags muito pequenininhas, cabia menos que 1 litro de substrato. Então você já colocava a própria planta, já tinha o substrato, então você tinha que pegar e tirar, destorroar a planta para poder encaixar.
dentro da bagzinha, dentro da bolsinha de canguru, entendeu? E isso, puxa, causava sérias injúrias à planta. E com isso acabou se tornando um pouco prático a manutenção e o manejo nesse sistema. Tá? Treliças e painéis, conforme eu tinha falado, que é inclusive o nosso método. Os pontos positivos a respeito desse método de implantação de jardim vertical é o fácil acesso a materiais. Veja, você pode comprar um vaso daqueles meia-lua no supermercado, numa loja de materiais agropecuários, é um produto em lojas de jardinagem, é um produto que em todo lugar você vai ter, né? Então é mais fácil. As estruturas metálicas você vai encontrar em lojas de agropecuária, em loja especializada de telas, você vai encontrar com maior facilidade, entende? Então por isso que é um método que eu acho que tem esse ponto positivo. Outro ponto positivo é um método alternativo, ou seja, você não fica refém da empresa A, B ou C na hora de, por exemplo, fazer uma reposição. Pegou, estragou um dos bloquinhos de cerâmica, você não deixou a mais? Nossa senhora, você imagina ter que pedir de São Paulo, pagar um frete caríssimo para o negócio chegar e não, 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 não. Então, você ter esse método como um método alternativo tornou ele bem interessante do ponto de vista prático. E ele é muito popular. Quem já não foi na casa de uma vovó, ou de uma tiazona, ou da sua própria mãe, e lá tem, sei lá, aquele pallet de madeira cheio de vasinho que ela vai lá todo dia e fica molhando, 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 molhando. Então, se mostra um método muito interessante diante desses pontos que eu apresentei. Mas também apresenta alguns pontos negativos, que eu vou apresentar aqui para vocês. O primeiro problema é a pouca homogeneidade construtiva. Como assim, Túlio? Tem muitas pessoas que fazem esse tipo de jardim vertical e usam numa mesma estrutura o vaso de cerâmica, sabe aqueles vasinhos meia-lua, estilo de cerâmica, igual esse aqui da imagem? Usa também o vaso meia-lua de plástico, também super ok. Você vai ver gente utilizando cachepô de madeira para poder pendurar a planta. Então, existe pouca homogeneidade. Quem define a homogeneidade é quem vai construir. Quando a estrutura ela é feita em material de madeira, como por exemplo no caso de pallets e treliças de madeira, nós temos uma limitação de vida útil na utilização desse jardim vertical, porque uma estrutura que está submetida a água, sol, adubos e as intempéries do tempo, a tendência natural é que o material se deteriore, fazendo com que este tipo de estrutura acabe sendo pouco interessante, sendo preferível, que é o caso do nosso método, o uso de estruturas metálicas e preferencialmente estruturas metálicas que sejam galvanizadas, ou seja, resistentes à corrosão. Outro problema é que, como muitas pessoas acabam implantando esse método e fazem de forma aleatória a implantação das plantas na estrutura, você tem uma dificuldade em implantar métodos de irrigação. Olha que até agora eu nem falei da irrigação, eu vou deixar para falar por último que todos esses jardins verticais carregam em comum, que é um problema que eu vou trazer a solução e vai se tornar um padrão daqui para frente na implantação de jardins verticais. Essa falta de sistematização dificulta muito a irrigação, principalmente a irrigação que é automatizada, tornando esse método, às vezes, um método inconveniente. Outra dificuldade também é a limitação quanto à capacidade de fazer com que esses jardins verticais sejam volumosos. Bora combinar. Jardim vertical bonito é jardim vertical volumoso, vistoso, bem fechadinho, com o mínimo de falhas possíveis. Então,
essa forma de construir jardim vertical carrega em si essa limitação. Muitas das vezes não é nem pelo método construtivo, mas sim pela falta de habilidade da pessoa que está fazendo o manejo e a manutenção desse sistema. Bom, agora vamos falar dos blocos de concreto. Cara, esses blocos de concreto é o método que eu menos recomendo. Ele é muito problemático, eu já falei para vocês. É pesado, é de difícil acesso, são peças que de alguma forma dificultam a irrigação. Então, vai por mim. Esquece esse método, não faz, não recomendo de forma alguma. E de bônus, eu vou falar sobre aquela metodologia que é uma das que eu acho mais interessantes depois do método de jardim vertical do Greenline, que é o método de suporte de cuias. E eu vou até falar, que eu não tinha falado anteriormente, como é que a gente fazia. Nós pegávamos hastes de metal e dobrávamos ela, fazendo um círculo, e colocávamos cuias de samambaia, de jiboia, de plantas de forma geral. O problema é que essas estruturinhas que eu chamava até de forma de tapioca. Olha só se não parece com a forminha de tapioca. A gente colocava, fixava na parede, só que o problema é que elas eram meio mole e com a trepidação da água caindo, do sistema de irrigação operando, do manejo, às vezes a planta caía, não era um negócio prático. Tanto é que fizemos poucos jardins verticais através dessa metodologia, né? Esse método que foi feito por essa empresa aqui, que é a Green Up, eu, de alguma forma, tenho simpatia, eu gosto, é um método que eu acho inteligente, tem os defeitos? Tem, mas também tem muito mais qualidades. Então, se não for o método Greenline, eu acho que ele é um método interessante para se fazer jardim vertical. Deixei aqui para o final dessa aula para tratar a respeito de uma característica negativa em todas essas metodologias. E é um dos grandes segredos do método Greenline de jardim vertical. Isso você tem que anotar. Anota isso no bloquinho de nota, anota na parede, anota na sua porta. Não esqueça. Saca só. Todos, ou se não quase todos esses métodos têm em comum o sistema de irrigação ser feito em todos os andares, ou seja, em todas as linhas de planta, você tem uma derivação, você tem um ramal de irrigação. E isso causa um problemaço na vida útil, na longevidade, no manejo e no sistema de irrigação. O que acontece? Pensa comigo. Se eu tenho irrigação na primeira, na segunda, na terceira, vamos dizer que tem 5 andares de plantas. Eu coloco irrigação no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto andar. Quando eu ligo, normalmente vai ligar todos simultaneamente. Primeiro problema, normalmente a água ela vem de baixo para cima. Então ela começa a alagar, a tubulação começa embaixo. Aí depois vai para, como eu estou usando 5 andares de exemplo, vai começar molhando o quinto andar, o quarto, terceiro, o segundo, até chegar no topo e molhar o primeiro andar. Quando isso acontecer, já vai estar bem molhado o de baixo e o primeiro andar ainda vai estar sendo molhado. Aí logo depois vai desligar a irrigação, porque já vai estar saturado a parte de baixo, e a água que vai descendo por gravidade vai molhar ok no primeiro andar. O segundo que já estava molhado vai estar mais ou menos saturado de água. O terceiro já é um brejo. O quarto andar é um pântano. O quinto andar é a Fossa das Marianas de tanta água. É muita água. Por isso que no nosso método nós só colocamos irrigação no primeiro andar, na primeira linha. É algo que é muito importante você carregar, independente do método de jardim vertical que você adote. A irrigação, eu não sei outros métodos, mas
a irrigação ela precisa ser no primeiro andar e ter um substrato drenante. Um substrato que, ao mesmo tempo, mantenha a umidade, mas seja drenante. Então, no sistema que a gente faz, o que, que acontece? A água pega, sobe lá no primeiro andar, só tem irrigação no primeiro andar, molha bem o primeiro andar, aí satura, aí começa a escorrer para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto andar de plantas, para a quinta linha de planta. Começa de cima, começando de cima, você já tem a força gravitacional trabalhando ao seu favor. Então, molhei a primeira, aí molha a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Ah, Túlio, nem chegou a molhar o quinto andar. Tudo bem, não tem problema. Aumenta o tempo. Ou se não, que é o caso que a gente faz quando o jardim vertical tem mais de 3 ou 4 metros, isso é uma coisa meio que na intuição. O que, que a gente faz? Por exemplo, quando você tem a partir de 8 fileiras, o que, que a gente faz? A gente coloca uma derivação a mais na metade do jardim vertical. Ou seja, essa aqui é a altura do jardim vertical de, sei lá, 4 metros. Você vai colocar aqui no primeiro andar e na metade do jardim vertical, ou seja, mais ou menos ali abaixo do quarto andar. Por quê? Porque vai molhar o de baixo? Vai saturar? Vai. Só que vai demorar até chegar, quando a água estiver chegando ali no quarto andar, o quinto já vai estar molhando os outros. E vai equilibrar, vai ficar equacionado. E se for o caso, Túlio, mas do jeito que tá molhando primeiro embaixo para depois molhar em cima. E tá molhando demais embaixo. Não tem problema. No nosso sistema de jardim vertical tem como você fazer a regulagem, tanto pelos bicos gotejadores, tanto quanto um registro que você pode adicionar no início do ramal, que nem aqui na imagem, você pode colocar um registro que a gente chama de embreagem. É como se fosse uma forma de você controlar o fluxo de água. Então, se você limitar um pouquinho mais, a água que vai da metade do jardim vertical vai demorar um pouco mais para molhar e vai dar tempo de inundar o tubo principal, lá de cima, e molhar de forma homogênea. É isso que importa no jardim vertical, você molhar com homogeneidade o jardim vertical, fazendo com que você tenha resultados melhores, garantindo um visual muito mais interessante, bonito e saúde, acima de tudo, saúde para as suas plantas. Nesta aula, falamos sobre os principais métodos de jardim vertical disponíveis hoje no Brasil. Falamos também sobre os pontos positivos e os pontos negativos que cada um desses métodos carrega, apontando de forma sincera, honesta, o que você tem que avaliar durante a decisão de implantar um jardim vertical que seja diferente do método Greenline. E com isso, encerramos mais uma aula. Eu disse que essa aula ia ser polêmica, eu ia estar falando dos concorrentes. Se eles verem essa aula, eles vão estar se rasgando de ódio, dizendo, fila da mãe. Mas a grande diferença do método de jardim vertical online é que ele não se baseia num produto. Na minha bag, no meu material cerâmico, em nada disso. Até mesmo porque nós não vendemos produtos através do nosso método de jardim vertical. A gente vende uma estratégia, é um método que você tem um planejamento, com início, com meio e com fim, permitindo desse jeito uma gestão, um manejo, uma manutenção mais eficiente do seu jardim vertical, proporcionando resultados maravilhosos. E se você quer ter um jardim vertical que seja fácil, prático, que seja inteligente e dominar essa arte, vem comigo, porque a magia acontece no jardim.